Olá, Rosângela, boa noite. A todos e a todas, nosso muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma atividade de palestra virtual do Centro Espírita da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, SEVIC, a qual nós agradecemos a sua diretoria pelo convite, pela confiança, pela oportunidade de servir. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje com a nossa prece, buscando a conexão com Jesus, o nosso divino amigo, para que Ele, com seu infinito amor, com a sua infinita misericórdia, transmitindo a todos nós a grandeza de Deus, nosso Pai, sendo o grande representante da divindade na Terra, o nosso governador espiritual, guia e modelo para todos nós. Nós vos pedimos, Jesus, humildemente, a permissão para iniciarmos mais esta atividade, rogando a vossa proteção, rogando a presença dos bons espíritos, para que eles encontrem ambiente favorável em nossos corações, em nossas mentes e em nossos lares, a fim de poder trazer os benefícios, estes que são, Senhor, os teus devotados trabalhadores do bem, abnegados, que no anonimato espalham por toda parte a paz, que eles possam nos auxiliar, Jesus, nós que ainda transitamos neste mundo de provas e expiações que está prestes a realizar progresso significativo na marcha evolutiva, passando ao mundo regenerador. E para que esse projeto se efetive, necessário se faz a nossa transformação. Por isso, Jesus, mais esta oportunidade, nós recorremos a vós, para que, com as luzes diamantinas do Consolador, possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Auxilia-nos, Jesus, em mais esta oportunidade, que assim seja. Aqueles que estão chegando, mais uma vez, boa noite. O nosso desejo é que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Nós vamos discorrer sobre o tema Justiça das Aflições e gostaríamos de, no final, deixar um tempo reservado para perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta pertinente ao tema ou à doutrina espírita, pode fazer, que nós estaremos disponíveis
no final para responder. Eu já estou vendo que os universitários estão presentes, Rosângela, Kleber Flores, nosso amigo. Então, se fizerem uma pergunta que eu não souber responder, é só dividir tela com o tio Kleber ou Rosângela e a gente dá conta tranquilamente do recado. Então, nós iremos refletir sobre a justiça das aflições. A pergunta em torno do porquê nós sofremos permeia o pensamento humano desde há muito. O porquê das nossas aflições, o porquê dos sofrimentos, o porquê das dores. E nós percebemos que a teologia, por muito tempo, foi suficiente para responder a esses questionamentos humanos. Mas, à medida que o homem vai amadurecendo o seu pensamento, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de perceber o mundo à sua volta, essas respostas teológicas já não atendem aos nossos anseios. E o Deus teológico passa a ser um Deus incompreensível. Pois, apesar de nós termos no Evangelho de Jesus a afirmativa, quando no Sermão do Monte ele nos fala das bem-aventuranças e afirma que bem-aventurados são os aflitos porque serão consolados, muitos se questionam. Tudo bem, que nós seremos consolados, mas afinal de contas, por que uns sofrem mais do que outros? Porque o preço para este paraíso, do qual nos falam os teólogos, é mais caro para uns? Porque todos nós haveremos de convir que, no maior ou menor grau, enfrentamos dificuldades na vida. Todos. Ninguém em regime de exceção neste mundo de provas e expiações. Mas haveremos de convir também que existem uns que sofrem mais do que outros. E a pergunta que não quer calar: por que, afinal de contas, uns sofrem mais do que outros? Porque uns, apesar das dificuldades, conseguem se desenvolverem profissionalmente, constituir família, seguem o curso natural da vida, e outros enfrentam enfermidades crônicas desde o berço. Porque uns nascem em lares estruturados, com pais que lhes dão amor, carinho, e outros nascem em condições de miserabilidade, de vulnerabilidade social. Porque uns, a Deus concede a genialidade, e a outros a idiotia. Seria Deus um ser arbitrário, que a uns dá uma sorte e a outros outra? Seria Deus este ser que estaria indiferente às dores humanas? Um pensador notável contemporâneo afirmou em certa oportunidade que ele estava se afastando da religião, porque, segundo ele, e diga-se de passagem, era um homem de um intelecto brilhante, segundo ele, se existe um Deus, ele não poderia aceitar, não poderia permitir, melhor dizendo, que algumas criaturas passassem por certas dores. E nós, então, nos questionamos: Deus está alheio às nossas questões, ou seria esse ser arbitrário, como parece defluir da teoria teológica? O Espiritismo cumpre o seu papel de consolador prometido por Jesus e nos traz a visão de um Deus amoroso, de um Pai que nos cerca de cuidados. E Allan Kardec, muito oportunamente, na obra A Gênese, vai concluir que, se Deus é justo, e o Espiritismo demonstra essa justiça divina através dos seus princípios, nos diz o codificador: se Deus é justo, a causa de nossas aflições também haverá de ser justa. Nós precisamos então nos esforçar para fazer esta ponte, e a palavra religião vem do religare, do latim religare, que é esta religação do homem com Deus. Nós precisamos fazer esta conexão com o Pai, de que nos falou Jesus, para que nós possamos compreender a vida sob uma outra ótica, sob um outro ponto de vista, para podermos perceber que Deus não é um ser arbitrário que prefere a uns em detrimento de outros, ou um ser alheio
às nossas questões, às nossas demandas, aos nossos desafios, às nossas dores. Deus demonstra o Espiritismo. É um Pai que nos cerca de cuidados e que nos oferta a vida para que, através dos nossos próprios esforços, possamos alcançar a perfeição, que é o objetivo de todos nós. E que todos nós somos criados em iguais condições, simples e ignorantes. E esta ignorância, que significa não saber, a falta de conhecimento, nos leva naturalmente a fazermos escolhas precipitadas, a nos apegarmos às questões passageiras, limitantes, que não aquelas que são transcendentes, que estão ligadas à vida eterna do Espírito que somos. Essa ignorância nos leva a criarmos embaraços, e esses embaraços nos servem como aprendizado. O Espiritismo demonstra uma vida ampla, porque tanto a teologia quanto o pensamento materialista nos limitam à vida do berço ao túmulo. O materialismo dizendo que a vida se circunscreve do berço ao túmulo, do nascimento até o fenômeno biológico da morte. E após a morte, nos deparamos com o grande nada. O materialismo nos retira qualquer perspectiva de futuro e, portanto, nos retira o sentido existencial. E é por predominar um pensamento materialista nesta sociedade adoecida que todos nós, somos testemunhas. Nós vemos criaturas se precipitarem no grande erro que é o suicídio demonstrado pelo Espiritismo, pois não conseguem ver finalidade, não conseguem encontrar a lógica, o motivo para que eles possam levar adiante as suas dores. Para que tanto sofrimento? Para que levar adiante essas dores, essas angústias que tomam conta do meu íntimo, se eu posso solucionar? Acreditando que com a morte estarão dando um fim à vida e, portanto, um fim, e consequentemente, um fim às dores. A teologia, do mesmo modo, nos afirma que nós temos uma única passagem sobre a terra e que, portanto, o nosso destino está fadado, determinado dentro deste limite do berço ao túmulo. E segundo os teólogos, após a morte, nada poderemos fazer para modificar a nossa situação. Estaremos destinados ou a um céu de ociosidade e contemplação, ou ao inferno de padecimentos eternos. Então, nós aprendemos assim, com o Espiritismo, que a vida ganha um sentido novo quando nós compreendemos os princípios que a doutrina espírita nos traz. E, dentre eles, o mais significativo, sem sombra de dúvidas, é o princípio da reencarnação. Este princípio basilar da doutrina espírita que nos ajuda a compreender que nada nos acontece por obra do acaso, que Deus não é um ser arbitrário, mas nós sim somos os construtores da nossa existência. Somos hoje o que fizemos de nós ontem, seremos amanhã o que fizermos de nós hoje. E as dificuldades que nós encontramos, nós mesmos a plantamos. Nós mesmos, através das escolhas que fizemos, nós construímos o nosso presente através de um passado e haveremos de construir o nosso futuro através das escolhas que fizemos no presente. Somos os artífices da nossa existência, é o que o Espiritismo vem a nos dizer, vem a nos revelar, dizendo-nos a todos nós de que somos espíritos tendo uma experiência momentânea como homens, e não o contrário. Porque muitas vezes, no corre-corre dessa existência, nós nos percebemos como homens que lá de vez em quando têm experiências espirituais. O Espiritismo vem mudar a chave de compreensão, nos dando a condição de perceber de que somos espíritos, tendo uma experiência momentânea como homens, e isso muda completamente a maneira como nós enxergamos a vida.
E a doutrina, ao nos revelar a justiça das aflições, dizendo que ninguém é injustiçado neste mundo e no universo. Em nenhuma parte encontraremos injustiça. Todos estamos sob a égide de leis harmoniosas, amorosas, justas de Deus nosso Pai, que nos cerca de cuidados. E que, portanto, nós temos a responsabilidade sobre os nossos destinos. E a doutrina espírita, falando da justiça das aflições, vai nos falar das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. Porque ao revelar a reencarnação, nós não poderemos destinar só um minuto, gente. Yasmin, por favor, meu amor. Yasmin está escutando minha palestra e colocou o som muito alto. Aí ela vai abaixar porque ela vai me escutar pedindo para eu abaixar, tá me atrapalhando. Coisas da tecnologia. Vamos voltar. Então, a doutrina espírita nos ajuda a compreender de que nós somos responsáveis pela nossa existência. Nos tira a ideia de pecado e nos traz a ideia de responsabilidade. Somos responsáveis por tudo que nos ocorre. Nós, assim, conseguimos ter o controle sobre a nossa própria existência. Conseguimos, assim, ter a dimensão de que, para que nossa vida melhore, para que nós sejamos felizes, para que consigamos construir a paz em nós, nós dependemos apenas de nós mesmos. Durante muitos séculos, aprendemos a construir a ideia de um inimigo externo a nós, como o arquétipo do demônio e dos seus anjos, como se existisse essa criatura eternamente fadada ao mal que vivesse à solta, tentando os filhos de Deus para os aprisionar eternamente no inferno. E todos aqueles que cedessem aos seus caprichos acabariam, por assim dizer, distantes desta proteção, deste amparo de Deus, nosso Pai, que Jesus nos fala no seu Evangelho. A doutrina espírita vem nos revelar de que não existe esse mal externo, que existe sim o mal externo, mas que para que ele possa encontrar influência em nós, nós precisamos dar a brecha. O mal não pode mal algum, nos diz Bezerra de Menezes, quando nós nos propomos a sermos pessoas melhores, porque é a nossa imperfeição que atrai o mal externo. Então, o único mal a temer, como nos diz Francisco Cândido Xavier, é o mal que ainda existe em nós. Então, assim, a doutrina presta este grande serviço para todos nós, que é o serviço de nos dar a condição de sabermos quem somos, o que estamos fazendo aqui, o porquê das situações que encontramos e para onde estamos caminhando. É por isso que Jesus nos faz um convite há mais de 20 séculos, dizendo-nos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo, leve é o meu fardo. A doutrina nos dá a condição de compreender as palavras de Jesus, dizendo que quando caminhamos com Ele, o fardo se torna leve. Percebamos
que o Cristo não promete retirar o fardo de ninguém. O que Jesus nos faz o convite é de caminharmos com Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, o peso se torna mais leve com Jesus. E a doutrina nos ajuda a compreender que muitas vezes, quando estamos passando por uma dor, nós temos o costume de nos fixar à dor e olharmos sempre para a dor. E Jesus diz: vinde a mim, para que nós possamos não só olhar para a dor, mas erguermos a nossa fronte e sabermos para onde estamos caminhando. E saber que esta dor, por mais pungente que seja, por mais aflitiva, por mais desafiadora que se apresente, ela é momentânea. A doutrina nos ajuda a compreender assim de que por mais longa que sejam as dores de uma existência, ela será demasiadamente curta perante a eternidade. A doutrina espírita nos lança a olhar tanto para o nosso futuro glorioso, dizendo-nos que todos nós seremos anjos, que todos nós seremos plenos quando inseridos na lei de progresso, porque a doutrina espírita nos revela a reencarnação atrelada à lei de progresso. Nos diz que todos nós alcançaremos a perfeição, que só depende das escolhas que fazemos, só depende de sabermos aproveitar as oportunidades que a vida nos apresenta, para que assim, através das nossas próprias escolhas, através dos nossos próprios esforços, possamos chegar a alcançar os nossos objetivos. Jesus é o grande modelo que todos nós precisamos ter como referência para sabermos passar com dignidade pelas aflições, porque é preciso registrar. Não basta passar pelas aflições, não basta passar pela dor para que o aprendizado se efetive. A doutrina espírita nos ensina de que precisamos saber passar pela dor, saber passar pelas aflições com resignação, com confiança, com esperança, sem revolta, sem desespero, para podermos aproveitar bem a oportunidade de que Deus nos oferece para que possamos corrigir os nossos próprios passos. Nós dizíamos, antes da interrupção, de que ao nos revelar a reencarnação, o Espiritismo não nos diz de que todos os motivos das nossas aflições estão no passado. Porque para além das causas anteriores, os Espíritos nos chamam a atenção para as causas atuais das nossas aflições. E nos fazem um convite para que nós possamos observar a nossa existência e analisar a causa das aflições. Se não encontramos o motivo nesta, poderá ser que o motivo esteja lá, a causa dessas aflições estejam lá no passado. Mas quantas vezes os Espíritos nos dizem que nós sofremos, quantas vezes nós não passamos por aflições por conta da nossa imprevidência, por conta dos nossos excessos, por conta do nosso destemperamento, da impaciência, do ciúme, do orgulho, da presunção que ainda nos caracterizam. Quantas mazelas morais nós não trazemos e criamos escolhos à nossa caminhada evolutiva por conta de atitudes, de pensamentos, de sentimentos que estamos nutrindo agora e não lá no passado. Quantas vezes passamos por dificuldades no lar e os Espíritos nos chamam a atenção, porque muitas vezes temos filhos rebeldes e que nós logo, se temos a consciência espírita, logo conjecturamos, deve ser um inimigo do passado. E os Espíritos dizem, quantas vezes os filhos não se perdem por conta da incúria dos pais. Esta é a palavra que os Espíritos utilizam no Evangelho segundo o Espiritismo. Incúria significa desleixo. Outra palavra que eles utilizam,
por conta da fraqueza dos pais. E fraqueza aqui, nós compreendemos que é o pai não desempenhar, e pai, quando eu estou dizendo pai e mãe, a figura dos pais, os pais não desempenharem o papel que lhes cabe na educação dos seus filhos. Pais que não sabem dizer não. E nós compreendemos com a doutrina espírita, quando analisamos esta missão dos pais, os Espíritos nos dizem em O Livro dos Espíritos, a missão de todo pai é conduzir os filhos a Deus. Olha que missão nobre, olha que grande responsabilidade que é para nós recebermos em nosso seio familiar um filho, um espírito que vem do espaço para progredir. E a missão de todo pai é conduzir os filhos a Deus. E Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos adverte. Se a missão de todos os pais é conduzir os filhos a Deus, imaginemos nós, os pais espíritas. Como nós não temos a responsabilidade de conduzir os filhos a Deus? Porque os outros pais, se falharem na missão, poderão chegar do outro lado e dizer: eu não sabia. O mergulho na carne nos retira a lucidez do espírito e eu não pude perceber que estava recebendo de evolução. Mas o pai espírita tem a oportunidade de saber, durante todo o processo reencarnatório, da sua condição e da condição daquele que está recebendo. Então nós precisamos despertar para a necessidade de encaminharmos os nossos filhos, por exemplo, às escolas de evangelização infantil e juvenil. Evangelização infanto-juvenil. Porque é uma missão a nós imposta, nós pais, de conduzir os nossos filhos a Deus. E Joana de Ângeles diz, é um erro o pai não oferecer a escola religiosa que ele pertence aos filhos. Porque muitos, em nome de uma modernidade, dizem, eu vou deixar o meu filho escolher qual caminho quer seguir. E Joana de Ângeles diz, não. O certo é o pai, enquanto o filho está sob sua responsabilidade, lhe oferecer a escola religiosa a qual ele pertence. E depois, se o filho decidir por seguir outros caminhos, aí já é uma escolha dele. Mas enquanto o filho está sob a responsabilidade dos pais, os pais têm o dever de lhes transmitir os valores religiosos aos quais eles pertencem. E nós espíritas precisamos estar atentos a essa importância da formação do caráter dos nossos filhos, da formação do espírito que está ali em elaboração, oferecendo-lhes a oportunidade de serem evangelizados. E nós sabemos que a evangelização não é tão somente levar os nossos filhos à casa espírita. Evangelizar é acompanhar o processo de evangelização. E é por isso que em muitas casas espíritas, em muitas hoje, nós já temos os grupos de família, nos quais os pais têm a oportunidade, no mesmo horário, levam seus filhos e permanecem na casa espírita. Muitas vezes trabalhando o mesmo tema, para que quando cheguem em casa possam dialogar sobre aquilo que foi estudado. Olha a bênção que a doutrina espírita nos traz. Quantas aflições nos lares não poderiam ser evitadas se a luz diamantina do Evangelho de Jesus se fizesse presente? É a mesma benfeitora Joana de Ângeles que nos diz que a maior terapêutica que a doutrina espírita nos oferece é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus nos propõe a mudança, a transformação moral. E assim nós temos a oportunidade de nos curarmos de nós mesmos, de superarmos, de domarmos as nossas más inclinações, os velhos hábitos que trazemos de reencarnações sucessivas, do nosso passado onde a ignorância predominava, e hoje um pouco mais lúcidos, temos este convite de Jesus para empreendermos esforços construindo o reino de Deus em nossos corações. Este é o Evangelho de Jesus, esta é a boa nova. E se ainda enfrentamos dificuldades, se ainda passamos por aflições diversas,
é porque nós não realizamos este convite de Jesus. Nós permanecemos alheios ao convite de Jesus que há mais de 20 séculos nos fez. De termos a coragem de olharmos para dentro de nós. De nos conhecermos e de nos esforçarmos por nos autotransformar, nos autoiluminar. As distrações do mundo são muitas e muitas vezes nós nos perdemos. E Jesus está lá, o mesmo irmão desvelado, o mesmo amigo incondicional, realizando-nos o convite para que possamos ir até Ele como o caminho que conduz a Deus. E nós temos permanecido indiferentes, distraídos a esta proposta, e é por isso que sofremos. Porque o Espiritismo vem nos falar das leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nos falam das leis que regem a vida do espírito e que pode ser resumida na lei de justiça, amor e caridade. E os Espíritos nos revelam toda vez que nós nos desviamos desta rota das leis divinas, nós sofremos. Nós criamos aflições para nós mesmos. Porque Deus nos julga? Não. Porque temos um aguilhão divino em nós, que é a nossa própria consciência. E é essa própria consciência que nos cobra quando nós nos desviamos dessas leis divinas. Então, para estarmos em paz, para construirmos a paz em nós, nós precisamos, primeiramente, cumprir o nosso dever no mundo, buscando a consciência tranquila. Buscando alinhar os nossos pensamentos e ações com estas leis que regem a vida do Espírito. Alinhar as nossas ações e pensamentos dentro da proposta de justiça, de amor e de caridade. Todas as vezes que estivermos sentindo, pensando e agindo, refletir se esses sentimentos, pensamentos e ações estão refletindo a caridade, o amor e a justiça. Se não, buscarmos uma rota de refazimento, buscarmos repensar as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos para podermos estar alinhados. Assim como fizeram os grandes cristãos, Paulo de Tarso, que chegou a dizer, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Tinha compreendido de tamanha forma a proposta de Jesus e conseguia transformar este conhecimento em ações, pensamentos e sentimentos, que ele diz, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. A proposta de Jesus, que reflete essas leis divinas, é o convite para todos nós, para que construamos a paz e para que possamos, assim, construir um futuro e um presente de tranquilidade, de paz. Não significando que estaremos alheios às dores, porque quando citamos Paulo, percebemos que as dores estiveram em seu caminho. Ele que chegava nas cidades para pregar o evangelho era apedrejado. Foi morto, martirizado, decapitado. Então, caminhar com Jesus e estar alinhado a essas leis divinas não significa estar imune às dores, mas imune ao sofrimento, porque a dor é necessária e faz parte do caminho. Agora o sofrimento é opcional. Porque com Jesus nós ressignificamos a dor. E é por isso que vemos o Cristo dizer, eu e o Pai somos um. E que a teologia nos afirma de que ele teria afirmado que era Deus e que é Deus. E que a doutrina espírita vem nos dizer, não, Deus não é homem. E Jesus também não é Deus, é filho de Deus. E quando ele diz, eu e o Pai somos um, é porque as suas atitudes estavam tão harmonizadas com as leis divinas, os seus pensamentos e sentimentos estavam tão harmonizados que todas as suas atitudes, tudo que pensava, tudo que sentia, refletia essas
leis harmônicas. E é por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. E ele nos faz o convite: podereis fazer obras como esta e maiores do que esta. Nos fazendo o convite para seguirmos os seus passos, para construirmos assim a paz em nós, para que nós, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo estando em meio às dores, nós estejamos em paz e serenos. Porque Jesus nos deu exemplo. Ele que só nos ensinou o amor, o respeito, a fraternidade, que deu dignidade à criatura, que nos livrou das algemas da ignorância, dos atos exteriores e nos conectou com esse mundo interno, onde somos convidados à edificação do reino. Ele foi perseguido, foi violentado, humilhado, e diante dos seus algozes permaneceu sereno, passando pelas dores do martírio, mas sereno, sem revidar nenhuma agressão. Ele que no início do seu messianato nos ofertou o vinho nas bodas de Caná, recebeu na cruz a ingratidão dos homens, o vinagre, e soube passar por todas estas humilhações, por todas essas situações que nós, ainda em nossa infantilidade, criamos para aquele que é o Senhor das estrelas. Ele soube permanecer sereno. E no momento extremo ainda disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tamanha paz, tamanha consciência de si mesmo deste homem, que é o nosso modelo e nosso guia. E nesses dias difíceis que atravessamos, dias da transição planetária que nos foi anunciado desde o sermão profético, há mais de 20 séculos na Galileia, e que foi reforçado pelas luzes do Consolador no século XIX, através do trabalho de Allan Kardec, conjuntamente com os espíritos superiores. Quando, da publicação da obra A Gênese, nos 3 capítulos finais, falando-nos das predições, os espíritos anunciaram esses dias difíceis que marcariam a transição, quando a Terra, elevando-se na hierarquia dos mundos, passaria de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E os espíritos nos dias atuais nos afirmam: nós já estamos inseridos, nós já estamos em meio a este processo de transição que já começou há algumas décadas. Então esses dias nos foram anunciados. O espírita tem a condição de não se permitir o pessimismo, porque esses acontecimentos não nos devem causar surpresa. Nós precisamos sim buscar esta fé viva que nos conclama os espíritos, para que sejamos um ponto de equilíbrio para esses dias tumultuosos, dias de angústia, de aflição. E no trabalho que Alberto Almeida fez com muita competência de inauguração da UEVC TV, ele dizia de que o vírus não tem tanta letalidade sobre nós, mas que somos nós, na condição que nos encontramos de angústia, de aflição, é que provocamos uma maior letalidade sobre nós mesmos. Porque é a criatura que está nociva a si mesmo. E alguns dizem: o vírus é a cura. Então nós precisamos compreender este mundo de provas e expiações que nos cerca, conforme Jesus nos advertiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. O governador espiritual de um mundo de provas e expiações não poderia nos enganar. E ele assim não o fez. Ele nos advertiu: no mundo tereis aflições. Mundo de provas e expiações. Expiações com X, que significa depuração, são as situações que nos chegam como a consequência das escolhas que fizemos no passado. Nós gostamos sempre de lembrar
do pensador espírita Leon Denis, e o livro está logo ali na prateleira. O problema do ser, do destino e da dor. E ele nos faz um convite: façamos uma releitura dos livros de história e vejamos como a história da humanidade está marcada por guerras, derramamento de sangue, a prevalência do forte sobre o fraco, a imposição sobre as armas, as opressões de todos os matizes, os crimes. Ele diz: à luz do Espiritismo precisamos fazer uma releitura dizendo nós fizemos e não eles fizeram. E ele diz: a história da humanidade é a nossa história. E as consequências dessas escolhas que fizemos no passado convergem para o presente como afluentes no leito de um grande rio. Expiações, as consequências do passado que nós nos defrontamos. E daí o desafio de hoje, nós nos colocarmos diante das situações que presenciamos no mundo, tanto no âmbito individual quanto coletivo, nós termos uma postura serena, no sentido de marcarmos posição para que o mundo melhore, mas não endossarmos discursos de ódio, de ressentimento, porque se estamos em um mundo em desequilíbrio, não nos achemos alheios a este desequilíbrio. Se estamos num mundo assim, é porque nós ajudamos a construir essa história, direto ou indiretamente, nos dias atuais ou no nosso passado. E por isso temos a responsabilidade de sermos aqueles que nos colocamos diante do mundo, sempre levantando a bandeira do amor, da reconciliação, do perdão. Nesses dias de efervescência, que nós, os espíritas, não sejamos aqueles que tenhamos discurso de ódio, de revanchismo, de indignação, colocando lenha na fogueira, no mundo íntimo já atribulado das criaturas, mas trazendo o bálsamo da serenidade, de saber que o destino do mundo está na mão de Jesus e que não age por improviso, que tudo tem uma razão de ser. E nós assim somos convidados a fazermos a diferença no mundo sendo diferentes, não através de palavras, porque palavras são fáceis de serem ditas, mas através de ações. Somos convidados a arrastar através do exemplo. E é por isso que nós recordamos Francisco de Assis, quando já no final da sua existência ele diz aos seus seguidores: ide, meus irmãos, e pregai o Evangelho. Se preciso for, utilizem palavras. Ensinando o pobre de Assis de que nós damos testemunho do Evangelho de Jesus muito mais através das nossas ações no bem, da nossa transformação para o bem, do que por palavras. Então esses são os dias de que nós, o fermento da massa, de que nos fala Jesus, somos convidados a arrastar através do exemplo. Neste contexto social em que muitos dos nossos irmãos estão em condições de vulnerabilidade social, que sejamos nós aqueles que nos coloquemos a postos para socorrer aqueles que sofrem, aqueles que passam por privações, os excluídos. Sejamos nós que façamos a diferença no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente doméstico. Porque se o mundo vai mal, é porque os lares estão desestruturados e as criaturas estão desajustadas. Então, a transformação do mundo se efetivará com a transformação de nós mesmos. E Jesus espera de nós que nós contribuamos com um mundo melhor a partir dessa transformação. Deixemos de buscar essa transformação externamente sem antes realizarmos essa transformação dentro de nós mesmos. Eis o convite de que Jesus nos faz. Eis o desafio para esses dias atuais. Adolfo Bezerra de Menezes, através de uma psicofonia, por meio de Divaldo Pereira Franco, nos diz que atendamos às recomendações das autoridades sanitárias, mas não deixemos de estender a mão para socorrer aqueles que sofrem.
permaneçamos em nossos postos de serviço. Percebemos que muitos, diante desta pandemia, deixaram afrouxar os laços que o conectavam ao bem. Deixaram arrefecer a chama do bem que estava presente no seu mundo íntimo, afastando-se dos trabalhos nobres. Mas o convite é que nós possamos ampliar as nossas possibilidades de trabalho. Quantas ferramentas não temos ao nosso dispor como esta? Que, apesar da distância física, estamos conectados em torno do ideal de Jesus. E nós precisamos refletir o que é que eu posso fazer que ainda não faço. Porque os primeiros cristãos precisaram derramar o seu sangue, doaram as suas vidas físicas para que o cristianismo se propagasse. E que nós pudéssemos chegar hoje com a mensagem de Jesus. E eles contribuíram lá no início. E nos diz a literatura espírita, mais de 1 milhão de pessoas morreram em nome de Jesus. E dos cristãos de hoje em dia não é exigida a vida física. É exigido de nós a vida fútil. E nós precisamos refletir, será que temos deixado de lado as nossas vidas fúteis para nos engajarmos no bem? Ou será que ainda temos utilizado os nossos compromissos e os velhos hábitos para justificar a nossa negativa a participarmos de trabalhos sérios, de trabalhos no bem que edificam, que esclarecem? E aí nós recordamos a casa espírita como um grande manancial de oportunidades, como uma grande oficina de labor no bem. E nós refletimos de que o maior martírio para o espírita, ao chegar no mundo espiritual, é dar-se conta do tempo perdido. Então que sejamos nós aqueles que aproveitemos a oportunidade que a conjuntura atual nos oferece. Vejamos na crise como oportunidades para ampliarmos o bem, para ampliarmos os nossos esforços, para ajudarmos a Jesus nesta grande edificação. Não nos permitamos o pessimismo. Freemos através da fé viva, do cultivo dos bons hábitos, do hábito da boa leitura, da boa música, da prece, do hábito de se observar e não observar os outros, construindo assim uma psicosfera diferente em torno de nós mesmos, angariando a simpatia dos bons espíritos que virão em nosso socorro, que estarão ao nosso lado, como sempre estão, diga-se de passagem. Nós é que por conta dos nossos desregramentos, da nossa infantilidade, não os percebemos, por conta da nossa sintonia, e nos sintonizamos com entidades que muitas vezes querem atrapalhar o nosso e o progresso da humanidade. Mas sabemos que esses que trabalham para atrasar o progresso não lograrão êxito, porque o progresso se efetivará. E é com base nesses princípios que o Espiritismo nos traz, demonstrando que o bem sempre vence, de que tudo converge para o bem, como nos diz Paulo em sua epístola. Nós precisamos ser aqueles que sejamos os achotes da fé, que guardemos nesses dias tumultuosos a chama viva da fé em dias melhores. E perceberemos que assim a regeneração se efetivará em nossos corações. E nós conseguiremos contagiar e arrastar aqueles que estão à nossa volta. É assim que o mundo se transformará. Não de fora para dentro, mas de dentro dos corações para fora. E a pergunta que nós fazemos é, nós já nos regeneramos? Já nos encontramos com o nosso mundo íntimo regenerado? É uma pergunta que só a nossa própria consciência e a análise de nós mesmos que nos facultará a resposta. Que assim
nós nos sintamos motivados para fazer o que é necessário, para fazermos o que a nossa consciência nos aponta. Porque muitas vezes temos a tendência de nos compararmos uns com os outros. E o Espiritismo vem nos dizer não. O referencial deve ser consigo mesmo. A busca e a meta deve ser, a referência deve ser você mesmo. Buscar ser hoje melhor do que fui ontem, para ser amanhã melhor do que fui hoje. E assim nós conseguiremos encontrar esta paz que nós tanto almejamos, mas que está dentro de nós, que depende de nós e que muitas vezes ficamos buscando externamente. Assim, meus amigos e minhas amigas, nós encerramos a nossa fala, deixamos franqueado a palavra para aqueles que queiram fazer perguntas. Aí nos comentários estaremos aqui para responder. Se não tiver nenhuma pergunta, nós vamos fazer a nossa prece e encerrar o trabalho. Rosângela está aqui dizendo que o Senhor da vida te ilumine e a nossa gratidão por aceitar o convite de estar conosco. Deus contigo sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Rosângela, realizando o trabalho no bem, a oportunidade de servir e certamente após essa tormenta estaremos felizes, unidos lá na CEVIC e nos mais diversos centros espíritas aqui de Vitória da Conquista para darmos um abraço afetuoso. Certamente quando retornarmos nós teremos um novo significado para estarmos juntos, um novo significado de comungarmos no mesmo espaço, de darmos um abraço, de sentirmos o cheiro, o aconchego de alguém. Então, enquanto esse momento nos chega, que a gente possa continuar contribuindo com o bem, de onde quer que nós estejamos, dentro dos nossos lares, vinculados aos estudos das casas espíritas que continuam através das ferramentas. Todos nós tivemos que nos reinventar e é natural, né? Antes tínhamos que estar saindo de casa, hoje dentro de casa mesmo nós temos feito os trabalhos, mesmo com as dificuldades, né? A esposa aumenta lá o volume, atrapalha aqui, o filho chora ali, mas a gente vai levando e com certeza vamos assim, com o que podemos, com o que temos para oferecer, contribuindo para um mundo melhor. Então agradeço o carinho de Ilka e minha tia Ângela, que está lá em Salvador acompanhando também. Um beijo, um abraço a todos que nos acompanharam e nós vamos encerrar assim, já que não surgiu nenhuma pergunta, com uma prece final de encerramento. Antes da prece, nós gostaríamos de informar que na próxima semana, aqui na CEVIC, teremos, no perfil da CEVIC no Instagram, teremos nosso companheiro Eric Menezes, com o tema Lei de Destruição e os Flagelos Naturais. Então, um tema muito oportuno, instigante. Estão todos convidados para que na próxima semana nós possamos estar juntos novamente. Então, encerrando, nós gostaríamos de agradecer a Jesus pela oportunidade do trabalho, pedindo que continue nos fortalecendo, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, para que consigamos dar cumprimento aos trabalhos, aos projetos que nós nos comprometemos antes de reencarnarmos. Que todos nós, esta família espírita de Vitória da Conquista, sejamos assim amparados e possamos crescer em trabalho e em união, colocando em prática o lema que o codificador tão sabiamente colocou para todos nós: trabalho, solidariedade e tolerância, para que nesses dias difíceis nós consigamos ser exemplos de vivência cristã no mundo e onde quer que venhamos a atuar. Que a tua paz, Jesus, que a tua luz permaneça conosco, hoje e sempre. Um forte abraço em todos e até a próxima oportunidade.